Olá, amante do terror. Você que já me assiste tem um tempo, já deve saber que eu não falo de SCPs tem um bocado. E isso depois desse vídeo aqui, porque SCPs não é mais divertido. E nesse vídeo eu expliquei mais ou menos o porquê de eu não estar falando mais dessas criaturas, desses objetos, desse universo como um todo. Basicamente, é porque ficou maçante. Não tem mais aquela empolgação de saber como é um SCP novo. Praticamente tudo hoje em dia é baseado em power scaling, em ser um dos universos mais poderosos da ficção, e isso e aquilo não tá mais tão divertido de ver. Não é tudo, mas assim, em comparação com SCPs que estão surgindo hoje que são bons e SCPs que foram só criados para suprir essa necessidade de ser um dos universos mais poderosos da ficção, a diferença é bem grande, então não tava mais dando aquela empolgação de falar sobre. Mas depois de um tempo, eu tive uma ideia. Uma ideia para quem não tá muito familiarizado com esse universo e queira conhecer uns SCPs bons, ou que pelo menos, na minha opinião, são muito bons. Eu não vou falar de todos que eu considero bons que eu já falei aqui no canal, porque senão o vídeo ficaria mega gigante. Mas eu vou falar de alguns que eu considero assim, sendo o top dos tops. Então, se você tem curiosidade em saber sobre esses SCPs, recomendo que você venha comigo para desfrutar dessas relíquias desse universo. E é bem importante que você não se esqueça que o canal agora tem parceria com a loja. Então, se eu fosse você, eu já não perderia tempo e já garantiria as minhas estampas: a Revolta, Máscara da Erudição e Sol Frenético. O link tá na descrição e no comentário fixado. Bom, começando com um dos meus favoritos, o SCP-173. Esse aqui é conhecido por muita gente como Peanut, ou o amendoim, porque uma das suas características físicas envolve ser parecido com um amendoim. Ele é uma estátua de concreto que aparentemente não tem nada demais, seria só uma mera estátua pintada por uma organização separada da Fundação SCP, mas que por estar dentro de uma cela de contenção, você deve saber muito bem que tem alguma anomalia envolvida. E a anomalia desse é muito parecida com aqueles Weeping Angels do Doctor Who. Se você não sabe o que são os Weeping Angels, eu já fiz um vídeo especificamente sobre ele. Mas que característica seria essa? Essa estátua, esse ser, tem uma habilidade bem impressionante, que é se mover muito rápido. Quando os classe D vão limpar a cela do SCP-173, sempre tem que ter mais de 2 por vez, porque enquanto um ou dois limpam, o outro tem que ficar observando ele sem parar. E sempre que esse que está observando vai piscar, ele tem que avisar em alto e bom som, porque senão todo mundo ali morre. Quando você estiver na presença do SCP-173, a última coisa que você deve fazer é desviar o olhar. Mas desviar o olhar não significa só olhar para o lado ou olhar em outra direção. É literalmente não tirar o olhar dele. Ou seja, você não pode piscar. Se você piscar, você basicamente vai estar libertando o SCP-173. Ou seja, enquanto ele estiver sendo observado, ele não é um perigo. O SCP-173 consegue se mover tão rápido quanto o piscar de olhos. E eu já cheguei a fazer um vídeo falando especificamente sobre essa velocidade dele, o quão rápido ele pode ser. E não é teletransporte. Muita gente acha que é, mas não é. Porque se fosse realmente teletransporte, ele não seria contido em uma câmara de contenção. Ele ia simplesmente se teletransportar para fora. É pura velocidade. E quando você pisca, ele vai chegando cada vez mais perto. E se ele já tiver uma certa distância de você, uma coisa não tão legal vai acontecer. O SCP-173, ele tem uma diversão um tanto estranha, que é quebrar pescoços. Sim, esse SCP é aficionado por quebrar pescoços. Agora, como ele faz isso? Não se sabe, até porque quando o corpo dele foi examinado, a Fundação não encontrou nenhum tipo de articulação ou nervos ou nada, ele era só uma estátua de concreto. E não dá pra ver esse SCP se movendo, porque se ele estiver sob a observação de qualquer coisa, seja humana ou inumana, ele vai parar de se mover. Ou seja, não dá pra filmar ele se movendo, porque mesmo câmeras já contam com alguma coisa observando ele. De acordo com a teoria, ele foi criado por uma outra organização chamada ALSI, e a sigla é Are We Cool Yet? Uma organização de artistas que usam anomalias para criar artes. E uma dessas artes
foi o SCP-173. E uma das teorias do porquê o SCP é desse jeito foi porque ele foi construído para ser observado, e toda vez que ele não é observado, uma catástrofe vai acontecer. No caso, ele pode se livrar de uma multidão se essa multidão desviar o olhar, porque ele pode quebrar o pescoço delas em menos de um segundo, assim como pode se mover em uma velocidade absurda. Então o SCP-173 é muito mais perigoso do que aparenta, e é isso que faz ele ser um SCP tão bom. O próximo SCP é um dos meus favoritos que eu já falei aqui no canal, o SCP-682. Que é basicamente um lagarto gigante contido pela Fundação SCP. Mas que anomalias ele tem, além de ser, bom, um lagarto gigante, parecendo um dinossauro? Além de ser consciente, conseguindo se comunicar, a principal característica dele é ser indestrutível. Literalmente indestrutível. A Fundação já tentou todos os métodos que ela conhecia e podia para acabar com a vida desse lagarto, e ela nunca conseguiu. O único método de contenção para esse monstro é armazenar ele em uma câmara repleta de ácido, porque assim ele fica fraco e não consegue fugir. E o motivo para a Fundação querer acabar com a vida desse lagarto é que ele é um perigo não só para a humanidade, como para tudo o que respira, mas principalmente para a humanidade. Se você for pesquisar agora mesmo, você vai encontrar uma página repleta de todos os métodos que a Fundação usou para tentar destruir o SCP-682. Vai desde explosões nucleares até jogar ele na nulidade, que é literalmente a não existência. E mesmo assim, ele voltou todas as vezes. Além de indestrutível, ele é imortal. E o motivo para isso é que o SCP-682 tem uma capacidade absurda de adaptação. O corpo dele, além de resistir a muita coisa e se regenerar, ainda se adapta. Então, meio que usar o mesmo método duas vezes não é uma decisão inteligente, já que, cada vez mais que ele apanha, ele se adapta mais uma vez. Só teve alguns poucos SCPs que chegaram perto de destruir ele, só que mesmo assim não destruíram. Ele continua firme e forte até hoje. Esse lagarto, por algum motivo que a gente não sabe, nutre um ódio profundo pela vida. Tem inúmeras teorias do porquê ele nutre esse ódio, mas nenhuma delas foi confirmada. Mas o fato é que ele detesta tudo o que respira e prometeu um dia matar toda a vida na Terra com seus próprios dentes. E até lá, ele nunca iria morrer. E o fato de eu gostar tanto desse SCP é porque ele é muito bem construído. Ele não é só um monstro indestrutível, ele tem uma profundidade. A gente vê que tem um motivo para ele odiar tudo que existe. Apesar de ser um ódio cego, é um ódio que, de acordo com ele, é justificável. Só que a gente não sabe o motivo para ele odiar, porque ele não quer conversa com ninguém, apesar de conseguir conversar. E se continuar assim, possivelmente ele vai cumprir a sua promessa, porque ele vai existir para sempre, ao contrário da Fundação SCP. O próximo é o SCP-096, também conhecido como o Cara Tímido. Ele é um humanoide alto, magro, que é dócil o tempo todo. Isso tirando um momento em específico, em que alguém olha no rosto dele. Ninguém nunca deve olhar para o rosto dele, de nenhuma forma, seja pessoalmente, seja por foto ou vídeo. Já teve um caso em que o alpinista lá nas montanhas geladas do Himalaia acidentalmente olhou para um pixel da foto do rosto do SCP-096 e mesmo assim acabou morto. A única forma de você conseguir é através de pinturas, e o modo com que eles sabem como é que o rosto do SCP-096, mesmo sendo pintura, é porque eles já usaram classes D para olhar para o rosto dele e desenhar rapidamente antes de morrer. Enfim, quando alguém olha, o SCP-096 vai entrar em estado de fúria. Primeiro o desespero e depois a raiva. Ele vai ficar gritando e chorando por um tempo e logo depois vai disparar em direção de quem olhou o rosto dele. E não tem absolutamente nada que impeça o SCP de chegar no alvo dele, seja distância, seja obstáculos. Ninguém nunca foi capaz de escapar desse SCP. Para você ter uma noção, já fizeram um experimento que colocaram o classe D dentro de um submarino e enviaram ele para a trincheira das Marianas,
que é simplesmente o ponto mais profundo do oceano, em que nenhum ser humano normal conseguiria aguentar a pressão. E mandaram ele olhar para uma foto do rosto do SCP-096. E mesmo assim, o SCP disparou em direção a ele, chegou no mar e nadou até a trincheira das Marianas, ignorando a pressão só para alcançar o alvo. E aí você sabe muito bem o destino que esse pobre classe D teve. E depois de finalmente estraçalhar quem olhou o rosto dele sem deixar nenhum vestígio, ele volta normalmente para sua cela de contenção como se nada tivesse acontecido, para ficar olhando para a parede em estado de depressão. O próximo SCP é o 3008, ou 3008, também conhecido como a Loja de Móveis Infinita. Ele é uma IKEA, que é uma loja da vida real, mas com uma anomalia, já que a gente está falando do universo SCP. De início, quando você entra nela, até vai parecer normal, só que essa normalidade só dura até você tentar achar a saída, porque quando você quer sair da loja, parece que ela multiplica de tamanho. Mas não é que ela multiplica de tamanho, é que quando você entra nessa IKEA, sem perceber, acaba adentrando em uma outra dimensão, que faz com que essa loja de móveis tenha o tamanho de um distrito inteiro. Daí você vai ficar perdido em vários corredores de móveis. E para você ter uma noção, tem gente que tá lá há tanto tempo que formaram civilizações dentro dessa loja de móveis, que fica sobrevivendo lá, fazendo barricadas com móveis, procurando comida que fica espalhada entre os balcões da loja. Mas eles não só sobrevivem à fome ou sede, não. Tem um perigo em específico que faz o SCP-3008 ser perigoso para qualquer um, que são os funcionários. Os funcionários são seres humanoides sem rosto que vestem uma camisa amarela da IKEA. Nessa loja tem um sistema de dia e noite, ou seja, passando 12 horas, todas as luzes vão apagar, mais 12 as luzes vão acender. Durante o, entre aspas, dia, os funcionários vão ficar normais, vão só andar por ali sem fazer nenhum tipo de ação, a menos que você provoque eles, aí eles vão te atacar. Mas o problema acontece quando a noite chega, porque aí eles vão entrar no modo agressivo, porque tecnicamente a loja está fechada. Então, eles vão ir atrás de todo mundo que não é funcionário, só que eles não vão só expulsar as pessoas, eles vão enxotar as pessoas, tirando a vida delas de forma brutal. Então você não vai querer ser encontrado por um funcionário da IKEA. Mas apesar de ser muito grande e ser chamada de infinita, ela não é necessariamente infinita. Ela só é estupidamente grande, tendo em média 12 km², como eu disse, do tamanho de um distrito. Inclusive, muitos já conseguiram sair, mas foram poucos comparados com as pessoas que tem lá dentro. Porque até você encontrar essa saída, você provavelmente já morreu. Seja por causa da fome, seja por causa da sede, ou seja por causa que algum funcionário te pegou. E o último SCP que a gente vai falar aqui hoje é o Médico da Peste Negra, o SCP-049. A Fundação SCP encontrou esse SCP e pensou que ele era um ser humano, mas na verdade, depois de fazer alguns raios-x, ele é uma criatura e aquela máscara, na verdade, faz parte do próprio rosto dele. Esse SCP, ele é consciente, ele se comunica como um ser humano e não só se comunica, mas também é capaz de falar várias línguas, como o francês e o inglês. Mas além dele ter essa característica física meio bizarra, qual é a principal anomalia que ele tem? Esse médico da peste negra, ele tem uma habilidade estranha de conseguir ressuscitar os mortos. E não só isso, mas também matar uma pessoa com um simples toque. E depois ele faz algum tipo de procedimento cirúrgico que faz você ressuscitar. Só que, claro, não como você mesmo, e sim como uma espécie de zumbi, uma instância do SCP-049, que neles chamam. E por que ele faz isso? Eles concluíram que o SCP-049 não é necessariamente um SCP maligno. Ele tem uma ideologia um tanto estranha, que ele falou em uma entrevista que ele fez com um dos funcionários. O que ele quer fazer é se livrar de uma tal de praga, uma doença que só ele sabe o que é. E não é a peste bubônica, até porque ele nem sabe que doença é essa. Só que a cura ainda não tá perfeita. Por isso que as pessoas, elas ressuscitam desse jeito, como zumbis. Essa não é a intenção. Por isso ele meio que se deixou conter para ter os recursos necessários para conseguir confeccionar a cura.
e isso levaria muito tempo e muitas vidas. Hoje em dia ele está contido na Fundação SCP e ainda não achou a tal da cura. Então se você quiser que eu traga uma parte 2 desse vídeo em algum tempo, deixe aqui nos comentários e aproveite que você vai descer e me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Blue Sky e no meu Instagram. E não esqueça de comprar as estampas na loja. Elas estão com um desconto muito bom, então se eu fosse você eu não perderia essa oportunidade. Garanta já a sua estampa. Muito obrigado ao Rockchar, Elernate, Cost Victor TW e Trex por se tornarem abençoados. E se você quiser dar um apoio maior, assine a bênção do emissário VQ ou a bênção de Nyarlathotep. Se não conseguir, apenas a sua presença já é o suficiente.